aí, meus bidos de aço? Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui para falar de uma história que acontece antes do arco Crise nas Infinitas Terras, que vai sair finalmente semana que vem. Então, o arco que eu vou falar aqui é um encadernado pequeno assim, que traz 3 histórias do Superman escritas pelo Alan Moore. Então eu vou comentar a minha opinião sobre as 3, o que eu gostei, o que eu não gostei entre elas. E eu espero que vocês me acompanhem, que vocês comentem aí se vocês concordam ou não, se vocês acham que eu estou certo. Vocês podem me explicar algumas coisinhas que eu fiquei um pouquinho perdido talvez. Vamos comentar sobre Superman, o que aconteceu com o Homem de Aço. O adeus ao Superman. Eu primeiro quero falar que a capa disso daqui ficou maravilhoso. É de passar a mão assim, ó, que meu Deus, é um negócio lindo, tá ligado? E é curtinho, é bem fininho assim, por assim dizer, não sei dizer, 132 páginas. Ele tem uma breve explicação aqui de como foi criada essa história, né? O que aconteceu com o Superman. Ela é explicada pelo editor, né? De como é que eles criaram essa história, o que é muito legal, porque eles comentam que eles queriam trazer um arco, né, para o Superman, e pensando em como é que seria o fim dele, qual seria a sua última história, sabe? Só que aí, o triste pra mim é que eles tentaram trazer o primeiro escritor do Superman, que é o Jerry Siegel, e não conseguiram por uma falta ali de tempo. E eu fiquei muito triste, porque eu tenho uma baita curiosidade de como seria essa história, sabe? Escrita pelo primeiro escritor do Superman, o cara que criou o Superman, sabe? Então eu fiquei meio triste com isso, mas de qualquer forma, aqui eles trazem uma história do Superman no seu ato final. Então, o último ali em relação ao relacionamento dele com a Lois Lane, com os outros personagens, Lana Lang, e as suas últimas batalhas contra os seus super vilões, né? Bizarro, Lex Luthor, Brainiac e por aí vai. Nessa história temos os desenhos de Kurt Swall e George Pérez. E aí o que acontece? Começa a acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Vem o Bizarro, mata um monte de gente, aí ele se mata, aí chega um vilão ali, o Homem Brinquedo, e ele consegue trazer a público a revelação da identidade do Superman. E aí o Superman vai lá, quebra eles, e aí daqui a pouco o Lex Luthor tá indo atrás do Brainiac, e aí eles se juntam e vão atrás, e aí os outros vilões do Superman começam a atacar. O lance é que todos começam a atacar de uma vez, sabe? Parece que eles tinham todo o tempo do mundo pra fazer isso antes, mas eles decidem fazer tudo isso agora. Várias coisas acontecendo, e aí o Superman fica preocupado, leva todas as pessoas que são familiares, que ele gosta, para a Fortaleza da Solidão. Só que aí, o lance pra mim é que começa a acontecer muitas coisas de uma vez, parece tudo muito inusitado, sabe? Eu acho que eles poderiam ter criado um arco com isso, dependendo, um arco maior, ter deixado melhor. Porque por mim, o maior problema dessa edição é isso, é o tempo. É tudo acontecer de uma vez, como, sabe, se, nossa, por obra deixando isso acontecesse. Porque aí chega a Legião dos Super-Heróis do Futuro, o que eu fiquei feliz porque eu nunca tinha visto um quadrinho com eles, eu só conhecia por Smallville. E aí eles entregam um presente pro Clark, o que deixa ele super preocupado, sabe, dando aquela sensação de que o fim está próximo. E cria, por mim, uma das artes mais bonitas pra você ficar triste, pra você chorar assim. É aqueles pequenas cenas que, sabe, você humaniza o Superman, que é isso daqui, ó. Essa cena aqui, cara, presta atenção nisso. Isso é lindo, cara. É o Krypto observando o Superman e ele chorando, tá ligado? Esse é literalmente o final da primeira parte. Aí vai vir a segunda parte, que é essa daqui, né? Que aí é quando a batalha maior começa, né? O Brainiac, ele domina a cabeça do Lex Luthor e ataca. É impressionante porque o Superman tá tentando proteger as pessoas. E o Jimmy Olsen, ao que aparenta, já foi o herói alguma vez. Ele bota uma roupa de elástico. E ao que aparenta, a Lana Lang já teve poderes. E aí ela volta com esses poderes para ajudar o Super. E eles vão no pau a pau contra os vilões. Tanto que a Lana, ela quebra o pescoço do Lex Luthor. E eu fiquei, what the hell? Tipo, o Brainiac ainda continua dominando. Só que aí a Lana morre, o Jimmy morre. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Tá morrendo todo mundo, irmão. E aí vem um dos momentos mais tristes pra mim. Deu aquela vontade de chorar, assim, na cena.
que o Krypto morre, gente. É muito triste. Ele fica todo verde, assim, cheio de kryptonita. Por causa do vilão que ele enfrenta, ele acaba se sacrificando. Ele dá até, tipo, um último latido e dá uma dor no coração. Você consegue sentir essa dor. Então, tem esses momentos que eu acho que eles mandam bem, que é o lance de você sentir a dor. De qualquer forma, é uma baita homenagem ao Superman em geral. Então, se você conhece todos os quadrinhos, todos os acontecimentos, logicamente isso traz uma experiência muito melhor. Então, por mim, eu manjava de algumas coisas, mas não manjava de outras. E aí eu fiquei meio, ô louco, mas dava pra entender. Eu acho que o melhor é isso. É bem explicativo as coisas, sabe? Você entende o que tá acontecendo mesmo que você não conheça o histórico do Superman. E isso ajuda também a conhecer o histórico do Superman. O problema por mim da história é por ela ser muito rápida. Tudo acontecer muito rápido. E aí, quando meio que tudo é derrotado pelo Superman e os outros personagens, aparece o Mr. Splinkin, que é um mágico, é um bicho muito louco. E o Superman diz que praticamente ele estava pelos bastidores de tudo isso. E aí ele até tem uma motivação sobre por que ele decidiu virar vilão, fazer tudo que ele está fazendo. Beleza. O lance é, como assim ele estava nos bastidores? Ele estava desde o começo só observando? Ou ele estava interferindo para todo mundo tomar decisões malucas que nunca tinham tomado antes para uma última batalha? Sabe, é isso que eu fiquei na dúvida. Principalmente se ele estiver fazendo tudo acontecer, por que ele estaria fazendo tudo acontecer além da maldade em si, sabe? E aí, quando disse que ele estava nos bastidores, por mim deu a entender que ele só estava observando. E aí eu fiquei tipo, nossa, que bosta. Então você não tá explicando ainda do porquê tá tudo acontecendo tão rápido de uma vez, sabe? Então, essa foi a minha maior crítica em relação a isso. Cara, depois disso, esse vilão é derrotado e o Superman acaba praticamente cometendo um ato que ele não cometeria. E aí ele entra por uma porta e eu fiquei mó na brisa, porque meio que fala kryptonita amarela, e eu não sabia qual era o poder dessa kryptonita. E aí eu descobri que essa kryptonita, ela pode tirar os poderes de Superman, de kryptoniano, permanentemente. Aí depois eu entendi. Porque aí chega no final da edição, e aparece um determinado personagem que você fica na dúvida se é o Clark Kent ou não. E aí no final, é um final meio piada mortal. Alan Moore foi o cara que escreveu Piada Mortal. E no final, ele meio que joga dá a entender se o Batman matou ou não o Coringa. O que muitos acreditam que matou. E aí nesse, ele dá a entender se é o Clark ou não a pessoa que está ali com a Lois agindo como um humano normalmente. O que eu acredito que seja o Clark. Não sei vocês, se vocês já leram essa edição, comentem o que vocês acham. De qualquer forma, depois disso, tem uma história contra o monstro do pântano. Temos como ilustrador o Rick Veitch. Nessa história, que eu achei a mais fraca de todas, não é chata, não é ruim. Porém, ela traz o Superman sendo infectado por uma parada de Krypton. E ele começa a ficar maluco, parece que ele vai morrer, parece que ele tem últimos dias de vida. E aí ele quer, sabe, ser antissocial e ele acaba encontrando o monstro do pântano. Eu acho que isso é a parte mais fofa, o monstro do pântano agindo como praticamente um ser humano. Porque o Superman fica meio louco, ele quer bater no monstro do pântano. E o monstro do pântano meio que ajuda o Superman na forma mais fofa do mundo, assim, de, sabe, como se fosse a Mãe Terra ajudando o Superman. E aí ajuda e aí beleza, nada demais, é a história mais pulável assim. E aí tem a história que era a que eu mais queria ler, foi o maior motivo para eu comprar essa edição, que é Para o Homem que Tem Tudo. É uma edição que foi adaptada no desenho da Liga da Justiça, no episódio 2 da terceira temporada de Liga da Justiça, ou seria a primeira temporada de Liga da Justiça Sem Limites. Cara, que é uma história incrível, é um episódio incrível, um dos melhores episódios de Liga da Justiça, tanto Liga da Justiça quanto Liga da Justiça Sem Limites. Nessa história temos como ilustrador o Dave Gibbons, o mesmo de Watchmen. O desenho e a HQ são muito parecidos. O que acontece? É o aniversário do Superman, a Mulher Maravilha e o Batman vão lá visitar o personagem. No quadrinho, é o Batman e Robin e a Mulher Maravilha. No desenho, é só o Batman e a Mulher Maravilha. De qualquer forma, vão visitar, dar um presente pro Superman. E aí, quando eles encontram o Superman, ele tá preso por um bagulho alienígena ali que coloca ele num sonho de qual seria o maior sonho da vida dele. Nesse sonho, Krypton está vivo, sabe? Não teve a explosão. O Clark é casado, tem 2 filhos no quadrinho, se eu não me engano. No desenho ele só tem um filho. E aí, a gente vai descobrindo que o Superman é um homem que mesmo tendo tudo, sabe? O poder, sendo o cara mais supremo de todos, ele ainda falta algo no coração dele, sabe? O planeta dele foi destruído. O cara, sabe, perdeu a sua real raça, sabe? E aí, você vê o Superman sonhando com isso. Só que aí vem um problema pra mim.
Porque no desenho, sim, gente, eu me apeguei muito ao desenho porque eu vi o desenho primeiro e eu tinha uma certa expectativa. E aí isso me quebrou no quadrinho. Por quê? Porque o título é para o homem que tem tudo, certo? Então você tem um sonho que é realmente o sonho do homem que não tem tudo e era o que ele queria ter, certo? O sonho perfeito. No desenho, o sonho perfeito tá certo. O pai dele tá ali comandando, voltando a ser um cara da hora, e aí ele tem a família, tá tudo ótimo, cara. É a vida perfeita. E aí ele começa a perceber que tem algo de errado. No quadrinho é diferente, ele tem a família, tá tudo perfeito, beleza. Em relação à família, tá tudo perfeito, é a vida que ele queria. Só que aí, irmão, ele chega pra ver o pai dele, e o pai dele tá com uma super raiva do governo, da galera de ciência, porque o povo de ciência moderna, assim, né, expulsou o pai do Clark, o Jor-El, pelo fato de ele ter errado, né, dele falar que Krypton ia explodir e acabar errando, e as pessoas meio que julgaram ele por isso. E não só essas pessoas da ciência, mas o público em geral, assim, de Krypton. E aí, o pai dele tem uma super raiva e quer lutar contra isso. E aí, mano, a HQ tem uma baita crítica política. Tipo, uma crítica muito política. E aí, beleza, eu acho legal você trazer uma política assim da hora pra edição. Só que o problema é que não parece o mundo perfeito pra mim, sabe? O Clark sonha com o mundo perfeito e nesse mundo perfeito Krypton odeia o pai dele odeia a Krypton e aí tem uma baita briga ali, sabe? Não, literalmente a última vez que ele vê o pai dele tá fazendo um baita discurso contra geral. E sabe, tem gente apoiando, tem gente não apoiando, sabe? Gente com placa na mão assim. E é um negócio que até o Clark esconde do filho dele, sabe? Isso daí fala, não, o povo tá só festejando, carnaval, tá ligado? E aí, o Clark vai embora e aí é quando ele vai se tocar das coisas. Esse que é o lance também. No desenho, tem um claro momento ali pra ele se tocar do que tá acontecendo e de como isso é normal. No quadrinho, isso não fica óbvio. Ele simplesmente sente que tem algo de errado. O que, por mim, não foi nada demais. Sei lá, acho que pelo desenho ter mais uma explicação, nesse eu senti meio estranho ele se tocar do nada. O que por mim poderia ser um momento ali que ele se toca é quando ele vê o pai dele. E aí, quando ele percebe o que tá acontecendo com o pai dele, o filho dele fala assim, nossa pai, o que tá acontecendo com o avô, tá ligado? E ele vai lá e responde assim, o seu avô morreu numa ideia 20 anos atrás. Nessa hora ele me pegou, eu falei, vixe, eu acho que esse é o momento, porque pra ele falar 20 anos atrás certinho, tá ligado? Esse foi o momento pra mim que ele mais se toca do que tá acontecendo ali, em relação a ele principalmente, e logicamente, do lado de fora a gente descobre que um Mongul fez tudo isso, um baita vilão, né, e aí o Batman e a Mulher Maravilha entram no pau. Na verdade a Mulher Maravilha, né, porque o Batman não tem essa capacidade, e ele tá ali tentando salvar o Superman, o que a Mulher Maravilha acaba tomando pau. O Batman consegue tirar, né, no momento que o Superman se desliga, o que, cara, não, vou te falar. Esse encadernado, ele tem muitos momentos tristes, porque não só tem o Superman chorando naquele momento, como também tem a morte do Krypto. Cara, essa HQ, na hora que ele se despede do filho dele, é muito triste. Quando ele fala que o filho dele não é real, é exatamente tão emocionante quanto no desenho. Ah, que Hal me ajude, mas eu acho que você não é real. O pior é que no desenho ele dá um abraço e beleza, suave. No quadrinho, o filho dele fica assustado e o filho dele começa a ir pra trás. Aí ele fica falando assim, não filho, vem aqui me dá um último abraço. Irmão, o filho dele começa a se afastar e ele fica, não filho, me dá um último abraço. Ele começa a erguer a mão assim, cara, a mão deles, um baita vendaval, porque quando as coisas começam a mudar, né? E aí eles não conseguem dar o último abraço. Cara, isso me quebrou muito. Foi muito triste, cara. Foi muito emocionante, mano. Pronto, o sonho dele acabou. E aí, irmão, o Superman tá pouco. Ele tá bravo pra um caramba. Enquanto isso, o Batman ele acaba se infectando sem querer. Sendo pego pela parada, né? E aí, irmão, o Robin é quem que lidar com as coisas. Porque a Mulher Maravilha tá caída no chão. E o Superman indo meter a bronca no Mongo. E aí o Robin até consegue. O Robin é quem salva essa parada inteira, irmão. O Robin é zica. Porque aí o Superman começa a bater, espancar o Mongo. Só que aí ele vê meio que uma escultura, né, dos pais dele. E aí ele dá uma moscada assim, ele fica, caraca, mano, eu tô me tornando o que eu não deveria me tornar. E aí o Mongo acaba pegando ele de surpresa, ele desmaia. E aí Mulher Maravilha no chão, Superman no chão. E agora? Aí, irmão, chega o Robin, ele com uma luva ali super poderosa que ele encontra ali, que o Mongul usou, tira o bagulho do Batman e joga no Mongul. Nessa hora o Robin, e é o Jason Todd ainda, o pior Robin de todos. Não, mentira, tem o Damian Wayne. A HQ finaliza, e o mais estranho por mim, o Superman agradece a Mulher Maravilha dando um beijo na boca dela, tipo, de parabéns. Eles dão um beijo, e aí na hora eu achei que eu tinha visto a imagem errada, porque a imagem, ela pode tanto parecer que eles estão dando um abraço e um beijo no rosto, como pode parecer que eles estão beijando. E a real é que eles estão beijando, porque logo depois que acontece, o Superman olha pra ela e faz assim, por que a gente não faz isso mais vezes? E aí
aí a Mulher Maravilha olha e ainda responde: não sei, acho que parece muito previsível. Eles jogam essa do nada, tipo, eles se beijam de feliz aniversário. E o Batman e o Robin observando. É muito triste, cara. E aí, tipo, o Batman dá um presente ali, beleza, e aí eles vão embora super felizes. De qualquer forma, mesmo com o seu pequeno defeito por mim em relação ao sonho perfeito do Clark, a história minha favorita de todas é exatamente essa, porque ela é a que mais funciona dentro de um geral, sabe? Porque eu acho que a maior parte foi porque eu criei uma certa expectativa do sonho perfeito por causa do desenho. Agora as outras, eu acho que a primeira edição, pelo menos, o que aconteceu com o Homem de Aço, eu acho que ela deveria ter tido mais uma edição. Pelo menos 3 edições pra formar esse arco e deixar algo mais leve acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Um adeus para o Superman. Sem contar que os heróis da Liga da Justiça aparecem pra tentar ajudar e eles ficam do lado de fora, só tentando e beleza, tem uma explicação ali, mas eles aparecem pra nada praticamente, não deveria nem ter aparecido. Vocês queriam fazer uma participação especial desses heróis que fizessem algo mais incrível, sabe? Eu acho que assim, a primeira história, muito boa, a segunda história, boa, a terceira história, incrível. Nossa, muito, muito, muito bom. Cara, principalmente, se você viu o desenho da Liga da Justiça, vale muito a pena ler esse quadrinho, mesmo que eu tenha dado todos os spoilers, beleza? Bom, galera, é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu realmente queria falar assim com spoilers, porque eu acredito que eu tenha tido uma opinião um pouco diferente, assim, sabe? Eu gostei, mas quando eu li algumas críticas, nossa, a galera elogiou a mil, e eu não achei tão perfeito assim, então eu queria saber qual é a opinião de vocês para quem leu cada edição, qual foi a interpretação de vocês diante de certos fatos que eu comentei aqui. Eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui. Muito bom ter vocês por aqui. Obrigado, valeu, falou! Aliás, semana que vem, Crise nas Infinitas Terras.